Seja muito bem-vindo a mais uma temática aqui no canal Reino em 360 Graus. Se você é novo por aqui, não tem problema algum. Eu vou deixar um card bem aqui em cima e você será direcionado para o nosso vídeo de apresentação, onde nós explicamos o intuito e o propósito deste canal. Esta temática será disponibilizada de forma integral, tanto no YouTube quanto no Spotify. Porém, também será disponibilizada em partes no YouTube para que você tenha um pouco mais de flexibilidade e comodidade para assistir a mais esta temática. Sem mais recados, vamos para a nossa temática logo após a nossa vinheta. E segue a vinheta. Estou hoje aqui novamente com o teólogo Giovanni Pablo. Mentira. Pablo Giovanni. Ele fica me enganando ali assim na tela, ele fica fazendo assim, ó, para falar que tá travando aqui. Então vou zoar ele também. Não é Giovanni Pablo, é Pablo Giovanni, Samurai Pablo Giovanni. Da outra vez ele veio com uma espada aqui, ele ficava abrindo e fechando a espada toda hora. Então ficou o Samurai Pablo Giovanni, né? Cara, eu estou muito feliz porque você aceitou o convite. Eu chamei o Pablo para voltar. Na verdade, quando a gente fez a entrevista, eu falei que ia ter uma nova oportunidade. E de vez em quando ali no WhatsApp, eu falei, Fabrício, e aí, quando é que eu volto? E aí, Fabrício, quando é que eu volto? Eu falei, já, já. Aí agora ele voltou, está aí. Então, meu querido, muito obrigado, tá? Pela disposição, pelo interesse. E eu te agradeço de coração. E o canal aqui também te agradece por esse seu retorno. Ô, Fabrício, meu querido, como é que tu tá? Tudo bem? Cara, eu que te agradeço, cara, muito obrigado pelo convite. Cara, nossos agradecimentos também ao pessoal aí que tá nos acompanhando, tá? Eu tô muito feliz em voltar aqui contigo, tá, cara? E a gente vai ter um papo aí, um bate-papo, vou dar um spoiler aqui, tá, Fabrício? A gente vai ter um bate-papo bem bacana aí sobre Bíblia, sobre fé, sobre teologia, sobre vida cristã, sobre espiritualidade e sobre a morte. Meu Deus, nós vamos falar sobre a morte? Sim, vamos falar sobre a morte. Não é só porque eu trabalho num cemitério. Eu trabalho num cemitério, não é por isso só. Eu sou formado em ciências da religião, né? Eu sou teólogo, sou formado em ciências da religião. E a minha linha de pesquisa foi sobre a questão da morte, sobre o ato fúnebre, sobre a morte vista, né, dentro da perspectiva do fenômeno religioso. Então, segura aí que a gente vai ter um papo sensacional sobre essa pegada aí, sobre essa questão da morte. Fabrício, obrigado pelo convite, eu estou super honrado e a gente vai bater um papo bem legal aí, tenho certeza. Uau, vamos ver então o que que você vai trazer, porque para mim é um tema assim totalmente diferente. A gente Não quer ouve morrer, ali, né? a gente vê muita pregação, né? Ai, Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus tocou no esquife lá do filho da viúva de Naim. Ah, que não sei o quê. Jesus ressuscitou. Lá, lá, lá. Fala, ai, Paulo morreu. Tiago morreu. Não sei quem morreu. Não sei. Só que é o seguinte, nunca ninguém pregou sobre a morte. Tanto a morte física, talvez você vai falar da morte espiritual, da morte física, sei lá. Né? Mas ninguém fala muito sobre isso, né? Sendo que Deus falou para Adão e Eva, né? No caso, falou para Adão, e não sei como que Adão replicou para Eva lá, né? Se você comer desse fruto, certamente morrerás. Você nunca viu ninguém pregando sobre isso, né? O que é esse morrerás, né? Mas amém. Não é eu que vou falar, é você. Mas antes de eu passar a bola para você, pessoal que está ouvindo no Spotify ou assistindo no YouTube, a mesma liberdade que eu dei para o Giovanni quando ele veio a primeira vez aqui, é a mesma liberdade que eu vou dar para ele agora, ok? Ele vai trazer esse tema, a gente vai ver aonde encaixa aí dentro do posicionamento da igreja nesses últimos dias, ok? Se você não concordar com o que ele falou, não precise ir lá nos comentários, nossa, que não sei o quê, Briba, ah, por que você não falou sobre worship? Por que você não falou sobre adoração? Querido, se você tem algo sobre worship, sobre adoração, chame-nos ali no direct e a gente faz uma temática com você, ok? Então, respeito a posição de todas as pessoas que vêm aqui e gostaria de pedir que você fizesse o mesmo, tá bom? Então, Giovanni já veio aqui a primeira vez, não vou ficar aqui com a bio dele, quem que é, se é samurai, se é teólogo, se é... Não vou falar. O que eu vou fazer? Tá vendo onde eu estou apontando aqui, ó? Vou deixar um card aqui, e aqui vai direcionar você lá para a entrevista que o Pablo fez com a gente. Se você tiver interesse de saber mais sobre essa pessoa,
Vai lá, ajude-nos também aí no engajamento do canal, assista a entrevista e fala, uau, esse cara pensa desse jeito, agora eu vou lá ver o que ele vai falar da morte. Ou tipo, esse cara falou da morte, mas o que ele pensa? Vai lá, assiste o outro, tá bom? Então, recado dado, liberdade dada, eu vou passar a bola para o Giovanni e a gente vai trocando ideia aqui, beleza, meu querido? Tudo certo, Fabrício. Vamos bater um papo aí então sobre a morte. Então, sou fascinado pela questão do luto. No começo do casamento tive uma experiência de luto, né? Nós perdemos nossa filha, seria nossa primeira filha, né? Primeiro filho, e não tivemos um amparo espiritual, né? Um amparo pastoral. E eu não culpo o pastor. A gente sabe que muitas pessoas aí, muitos pastores vão para o ministério sem formação, sem um bom preparo. Falta ali um bom preparo. Desculpe. E são jogados no ministério. Jogados no ministério. Então nos faltou isso aí. E posteriormente, né, muitos anos depois, já com os filhos grandes, né, então nós tivemos 2 filhos depois, eu fui trabalhar numa empresa, né, de segmento funerário, e ali eu vi o quanto as pessoas careciam de um pastor, de um ministro, de um religioso, para fazer aquele ofício fúnebre, né, aquele último ato. Porque, Fabrício, né, se tu fazer uma pegada rápida aqui, tu vai perceber que o ato fúnebre, o ato religioso, é a única coisa que o pastor não agenda. Tem casamento na igreja, é agendado, batismo é agendado, festividade, datas comemorativas, perceba, data comemorativa, já tem o dia de fazer. É no dia tal, é no terceiro domingo do mês. Tudo é combinado, e daí tu vai lá e marca o horário. O falecimento de um membro da igreja, ou de um familiar de um membro da igreja, não é marcado hora, né? A morte é imprevisível. Então, muitas vezes o pastor está viajando, muitas vezes o pastor está num retiro, muitas vezes o pastor está em alguma atividade, está se aperfeiçoando, estudando, está de férias com a família. Muitas vezes o pastor tem que tirar férias, né? Faz bem tirar férias. E a família fica ali sem um religioso, sem um obreiro, sem um diácono, sem um pastor que faça. Isso me deixava muito condoído, eu confesso sobre isso, eu ficava muito triste com isso. Então eu comecei a estudar essa questão da morte, a questão do ato fúnebre, né? Ou seja, como é que a Bíblia, como é que a vida, a teologia encara essa questão da morte. E eu fiquei muito surpreso com a minha pesquisa, cara. Eu fiquei muito surpreso com as conclusões que nós chegamos. Eu posso dividir assim em três frentes, né? De estudo, né? E da pesquisa que fiz. A primeira é a questão da morte, a definição da morte, né? Definida clinicamente, definida teologicamente, definida pela experiência, né? A morte, pela legislação, né? Pelo correr jurídico da coisa, a morte só pode ser atestada por um médico. Mas praticamente 100% dos seres humanos conseguem dizer, não, essa pessoa está morta. A morte, então, ela é de fácil constatação. Então, a primeira frente de pesquisa, Fabrício, eu fiquei a questão da morte, né? Questões introdutórias de definição. A segunda parte foi a questão do que eu chamei ali o ato fúnebre, que foi o que deu título ao meu trabalho, onde então a gente discutiu o que é o ato fúnebre, o que se pode fazer, o que o pastor, o ministro, né, o líder religioso, o líder cristão de uma comunidade cristã, o que ele pode, o que ele deve falar, o que ele deve fazer, como se portar, e ali eu discuti coisas muito práticas, Fabrício. Vestimenta, postura, adequação, sabe? A pessoa que faleceu pode ser o maior piadista da igreja. Não dá para ficar ali contando as piadas que ele contava, né? A te deixar um exemplo. Então a gente tratou bastante essa questão, tempo também. Ninguém percebe, mas a família muitas vezes ela pensa que o cidadão perdeu o pai, perdeu a avó, perdeu o tio. Ele tá. Isso aí não tem hora para acontecer. Isso pode ter acontecido no final da noite, final da tarde, começo da manhã. Ele geralmente faz um velório de 24 horas, cara. Vai ficar a noite toda, essas pessoas não tomam banho, eles não comem, eles não saem ali do lado do seu ente querido. Aí vou eu lá, pastor, 40 minutos de pregação. Cadê a misericórdia com essas pessoas? Cadê a misericórdia com essas famílias, o respeito? 50 minutos falando. Tá tudo pertinente, tá por dentro da Bíblia, tá pregando, tá ali trazendo uma palavra, mas que conforto espiritual. Então, assim, eu trabalhei muito a questão do conforto espiritual. E a objetividade. 15 minutos tá bem adequado, 10 minutos. Converse com a família. Às vezes a família também quer um culto.
Às vezes a família, não, ó, o pai foi o fundador da igreja lá, tu sabe, né, pastor? O pai era isso, o vô era isso, não, ó. A gente quer que o pessoal da igreja, então, vê com a família como é que é. Quem comanda isso é a família. Lá na igreja, lá nas atividades, é o pastor que convida o pregador, é o pastor que escala, ou a diretoria da igreja, tá tudo certo, nada de errado. Mas ali, embora seja oficiado por um pastor, é um serviço da família, é um serviço para a família que decide. Essa, então, e foi onde foi mais extenso, né, Fabrício, a minha pesquisa. E, por fim, a terceira parte dessa pesquisa que eu fiz, né, essa foi a minha monografia, né, em ciência da religião, foi a questão do que eu chamei a pastoral do luto, a poimênica de luto. Ou seja, o que o pastor pode e deve fazer, e daí eu estendo isso à comunidade, né, o que a comunidade, os irmãos podem e devem fazer com aquela família, com aquelas pessoas que estão enlutadas. Porque ali na hora, o velório, né? O tradicional é que um velório de 24 horas, né? Então que sempre seja a madrugada dentro. E a família tá ali, as pessoas vão, passam a noite, organizam ali coisas para comer, muitas vezes a família dá um apoio, um suporte, né? Tem um salão, tem um espaço ali para quem viajou para poder descansar, tudo ok. Mas e daí depois? Aí depois a família vai embora, os amigos e familiares de longe vão embora, o pastor, a comunidade segue com as suas ocupações, tudo ok, tá tudo certo. Mas e aquele familiar enlutado, como é que ele vai seguir a vida? Como é que ele vai seguir? Então, o que a igreja pode fazer? O que o pastor pode fazer? O que dá para dizer? O que deve ser feito? Então, essa foi a minha terceira frente de pesquisa. Não sei como é que tu quer começar, tu quer ir, a gente comece um por um desses tópicos aí. É tu que manda, Fabrício. Tu que Não, manda aí, meu amigo. fica à vontade. Eu quero que você fale para a gente a respeito do que você viu em relação a esse assunto que é pouco tratado na igreja, ok? A única certeza, né, que a pessoa tem dentro da igreja é que um dia ela vai morrer. Ela não tem certeza se ela vai chegar no ministério, ela não tem certeza se ela vai continuar na igreja ou não, ela não tem certeza se ela vai casar ou não. Uma coisa ela vai ter certeza, dentro ou fora da igreja, uma hora ela vai morrer. E que curioso isso aí, né, Fabrício? A morte ela traz, né? Pegando esse teu gancho aí da certeza, isso é uma frase clássica, tá? Isso aí eu tenho certeza que você está nos ouvindo. Alguém já disse isso aí, às vezes até nem nesse contexto, né? Às vezes até um contexto ali de especulação. Ah, será que eu vou conseguir essa promoção? Será que eu vou conseguir esse emprego? Será que eu vou ser sorteado nessa premiação? E alguém ali, né, alguém mais experiente vai dizer, não, a única coisa certa na vida é a morte. Mas que curioso, Fabrício, porque é a única coisa certa e nós, de alguma forma, não nos preparamos para isso. Quantas famílias, quantas pessoas a gente conhece que tem um jazigo familiar ou tem uma unidade ali comprada, reservada num cemitério? Quantas pessoas já têm ali no seu testamento, quando eu falecer, eu quero ser cremado, eu quero ser sepultado? Salvo, né, pessoas que estão ali já lamentavelmente lutando contra a morte, né? Estão ali numa situação delicada e em um determinado momento se pensam nessa possibilidade, mas às vezes as pessoas não pensam. E que curioso, as pessoas fazem seguro dos seus carros, fazem seguro de suas casas, e tá certo, né? Realmente tem que fazer, mas é possível fazer seguro do meu carro, pagar ali 10, 15 anos de seguro de carro e nunca precisar. Mas a vida, O seguro de eu vida, posso um dia alguém vai ser beneficiário com ele. É isso, eu falo até a previsão, né? Também o seguro de vida, mas a previsibilidade, não. Eu vou comprar uma unidade, um jazigo, um lugar para quando eu falecer ser sepultado, porque certamente eu vou morrer. Não há essa preocupação. E a morte, ela traz, cara, Fabrício, meu querido, você que nos ouve, ela traz essas dificuldades, ela traz esses paradoxos. É a coisa mais natural que nós temos. É a coisa mais natural, é a coisa mais inerente, né? Tem aquela outra frase, deve ter ouvido também, Fabrício. Para morrer basta estar vivo. Então tá todo mundo vivo, todo mundo que está me ouvindo, todo mundo que está nos ouvindo aqui, todo mundo que está nos acompanhando, eu, Fabrício, tá todo mundo vivo. Então nós somos elegíveis para morrer. Nós temos a condição mínima, básica, o requisito mínimo, né, para morrer, que é estar vivo. Então é Requisito uma coisa mínimo. natural. É o requisito mínimo. Você lembra, tu que trabalha, né? Tu me disse que trabalha com informática, né? Tem ali, vou instalar aqui esse sistema operacional. Daí tem ali os requisitos mínimos, né? É. A Qual é o morte requisito também. mínimo para morrer? É estar vivo.
A morte, Tá vivo. a morte também, ela pega o manual dela, assim, fulano de tal, requisito mínimo, tá vivo, tô indo lá. E daí cabe a gente, né, também fazer a nossa parte, cuidar da saúde, né, não se expor, né? Mas Deus sabe a hora de cada um, né? O Senhor contou os nossos dias. E falando, né, então, essa pegada cristã, bíblica, teológica, que é a nossa área, né, Fabrício? A gente gosta de falar muito sobre essas coisas. Conversamos tanto sobre Bíblia aquela vez, né? Quem quiser acompanhar a nossa conversa, como é que faz sobre isso? Só dá um clique ali, né? Só ali, ó. Só dá um cliquezinho ali. Lá, Vai ouvir nossa. a hora que eu fiz assim no início, tem um cardzinho. Agora não vai aparecer, mas deve ter um símbolozinho de I, de informação ali. Você clica lá, Clica vai ali. aparecer, você vai lá na entrevista Vai, dele. e vai ouvir aqui nosso bate-papo. E a gente conversou bastante sobre Bíblia. E deixa eu falar, vocês que estão nos acompanhando e nos dão a honra da companhia, já parou para pensar que a razão da nossa salvação, de tudo que a gente experimenta na vida cristã, as coisas boas, as coisas assim que não são tão boas, né, mas fazem parte de uma caminhada cristã, né? Você que de repente está chegando agora na vida cristã, veio para Jesus agora, seja muito bem-vindo, faça parte desse time vencedor que é o time de Jesus, mas vou te adiantar e vou te dizer, nem tudo é mar de rosa, nem tudo é bom. C.S. Lewis, um grande escritor, dizia, olha, se você quer uma vida boa, se quer uma vida tranquila, se quer uma vida feliz todo o tempo, não te recomendo o cristianismo. Te recomendo uma garrafa de vinho do Porto. O cristianismo é luta, é dificuldades, é sofrimento, mas também é vitória, é conquista e é vida eterna com Jesus. Mas já paramos para pensar? Fala aí, Fabrício. Quando você fala de morte, a gente para também e analisa uma coisa, né? Quando a Fala. pessoa, quando a pessoa ela não tem uma crença ou não tem um apego religioso, não sabe o que vai acontecer com ela, né? Ah, mas você sabe o que vai acontecer? Assim, segundo o livro que eu leio, segundo a fé que eu professo, eu sei o que vai acontecer, né? Então, eu vejo assim, uma pessoa que está longe das verdades de Deus, ela não se preparar para a morte é porque ela está apegada nessa vida e é um direito dela. Agora, Uhum. nós que sabemos como as coisas vão acontecer e sabemos o que pode acontecer, nós não estamos preparados. E aí eu vejo um problema. Porque não tem sido ensinado isso. Falta Né? ensinamento. Eu vi uma vez um pastor falando que nós estamos. Como que é que ele falou? Cara, eu esqueci, mas a analogia que ele falou, que é o seguinte: o quanto de ansiedade você tem para conhecer o seu lar celestial, mostra o quanto da vida terrena existe em você. Ou Hum. seja, se você tem uma vida, se você nunca se preocupou como vai ser a sua vida pós-morte, significa que você está muito preso aqui. Agora, se sua visão é totalmente voltada para as coisas do reino, para onde você vai ficar, aí a morte, pandemia, dificuldade, nada disso vai importar. Mas não é pregado isso. Não é ensinado isso. Infelizmente. A gente é ensinado a ficar nessa terra mesmo. A gente não é ensinado que vai morrer, vai precisar passar por esse processo. Por isso está faltando é ensinamento. E essa foi bem a proposta do meu trabalho, da minha pesquisa, servir de um encorajamento para os colegas, pastores, teólogos, para a comunidade em geral, meio acadêmico também, já que foi um trabalho para a faculdade, né, para minha licenciatura em Ciências da Religião, pudesse servir para que se falasse mais nesse assunto. A morte é constrangedora. Uma das coisas que eu me deparei, até foi num dos livros que a gente usou sobre bioética, né, que foi uma das bibliografias que eu usei, fala que a morte é constrangedora, e a prova disso é que os cadáveres, os corpos, eles são retirados pelos fundos do hospital. Claro, você parece meio poético, meio a opinião de alguém que ali está filosofando, mas se for dito por um teólogo, né, formado com especialização em bioética, dizendo a morte é tão constrangedora que tem que tirar os corpos pelos fundos, de tão vergonhoso que é para a medicina não salvar. E daí então a medicina não vai dizer o que é morte, ela vai dizer, não, é um corpo que parou de funcionar. É um organismo, é um sistema que está ali em operação e ele daqui a um pouco parou de funcionar.
mas às vezes para de funcionar e o médico ali, o especialista, o, o clínico que está ali junto consegue recuperar e a pessoa volta à vida, né? Fala não é a ressurreição, né? Mas as manobras de ressuscitamento, porque ressurreição é com Jesus. Então a ciência não consegue explicar o que é a morte. E o dia que a ciência explicar o que é a morte, certamente deixará de ser ciência. Então a bronca fica para nós teólogos aí, Fabrício. Nós temos que explicar o que é a morte. E a morte, daí tu falou da morte eterna, da morte espiritual, a morte física é a separação da energia vital que Deus coloca em nós, né? Puxa, que coisa mística, energia vital, né? Só para que as pessoas que estão nos acompanhando entender, né? Mas é ali o que nos mantém vivo e nós cremos que isso vem de Deus, é Deus que sopra a vida dele em nós. E quando morremos, há uma separação, então, e o nosso corpo fica sem essa força, sem esse poder vital que nos anima, que nos dá o fogo de vida. E aí o que fica é um corpo, né? Um cadáver. O que fica ali é um ser sem vida. Deixa eu te falar, cara, e uma coisa que me surpreendi também na minha pesquisa, isso foi num livro que não tem nada a ver com a pegada, que é um livro que por acaso eu estava lendo na época, e que é um livro do Justo Gonzalez, um historiador, né? Um dos maiores autoridades, né, de história da igreja. É o livro uma breve Introdução às Doutrinas Cristãs. Por acaso eu estava lendo esse livro paralelo aos livros da pesquisa. E lá pelas tantas, quando ele toca num ponto ali delicado, ele diz que o sistema de governo da igreja primitiva, lá nos primeiros anos do cristianismo, quando o cristianismo foi para Roma, aquela questão ali nos primeiros, né, nas primeiras épocas da igreja, quando a igreja então passa a congregar em salas e não mais em casas, em templos, né? Bem ali naquela transição com Constantino, a igreja adotou o sistema de sociedades funerárias. O que é isso? Eram casas ali mortuárias onde as pessoas pobres faziam seus funerais. Então, ele não explica muito bem como era, e eu também não achei muito material, mas basicamente eram casas, eram associações, que quando alguém morria, alguém ia lá, dava um banho naquela pessoa falecida, outra pessoa vestia, outra pessoa providenciava uma sepultura, outra pessoa providenciava uma roupa, outra pessoa, outra família providenciava alguma coisa para comerem ali, né, para velarem, né, para poder fazer uma refeição ali enquanto velavam, né? Outra pessoa se encarregava de dar o aviso, né? Imagina, não tinha telefone, não tinha e-mail, não tinha, né? A pessoa ia, se encarregavam outros de convidar e dizer, ó, oh, morreu o fulano, o cidadão. Então a igreja adotou esse sistema para a sua administração. Então vê que a gente está muito ligado com essa questão da morte. Eu vou voltar até um pouco na história, um pouco mais além, um pouco mais aquém, na verdade. E aí falo como formado em ciências da religião, o fenômeno religioso. O cristianismo tem 2000 anos, o judaísmo, né, um pouco mais. Mas antes de Deus chamar Abraão, antes de Deus se revelar a Abraão, antes de Deus se revelar a Moisés, já havia outros povos que cultuavam divindades. A gente vai entrar no mérito como cristão dizer, não, o nosso Deus é único. O Deus cristão é o único Deus verdadeiro, não há outro além dele, mas eu tenho que pensar, né, agora como cientista, eu tenho que pensar que não, existem outros povos que creem em outras divindades, isso é um fato. Não estou dizendo que essas divindades são Deus, né? Embora aí, se a gente for olhar o livro, o brilhante livro do Dr. Don Richards, né, o antropólogo, que escreveu o Fator Melquisedeque, aí, bom, daí eu vou deixar isso aí, vou deixar no ar isso aí, tá? Vou deixar no ar para ficar um suspense, mas é um papo muito bom, já vi pela, pela tua Deus, expressão aí, o Deus desconhecido, o Deus desconhecido, agnósticos teós, eu vou deixar aí no ar. aquele que Mas fato é Paulo chega lá em Areópago lá, fala, tá vendo aquele Deus desconhecido que até hoje você não sabe quem é? Eu sei. é, imagina, né, só para aguçar o nosso ouvinte, o pessoal que está nos acompanhando, aí, o pessoal que está nos assistindo no YouTube, quando Paulo vai ali, Fabrício, ali na colina de Marte, no Areópago, né? Ele vai ali e ele começa a pregar sobre Deus, né? E os caras, não, seu Paulo, não, por favor, a gente tem vários deuses aqui, nós temos mais deuses aqui do que cidadãos. Se cada cidadão pegar um deus, vai ficar Deus sobrando. Então não leva mal, não é nada pessoal, tá? A gente não tem nem tempo de ouvir a sua fé, a sua crença. A gente gosta de ouvir um assunto novo, mas a gente já tem Deus demais. Só não leva mal, passar bem. E Paulo disse: não, senhor, espera aí. Eu não quero aqui pregar um Deus novo. O Deus que eu quero pregar É é aquele um lá. Deus que é aquele ali que vocês já cultuam.
Como é que é o nome dele? Não, vocês não sabem. Como assim a gente cultua? Não, mas aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Ao Deus desconhecido. É esse Deus aqui que eu quero pregar. É o Deus que você serve e você só não conhece. Opa, então vamos te ouvir. Então vamos te ouvir. E, pá, daí eu tenho que entrar aqui, Fabrício, eu tenho que entrar porque não queria, só queria dar um spoiler, mas daí quando Paulo começa a falar, ele diz, e esse Jesus ressuscitou. E eles, não, isso aí a gente vai te ouvir outra hora, porque Paulo não disse que Jesus tinha morrido. Ele deve ter sido se empolgado, ali aconteceu alguma coisa, né? Eu acredito que ele estava ali debaixo da graça de Deus, mas entrou o fator humano e ele esqueceu de dizer que Jesus morreu. Dê uma olhada ali na narrativa ali de Atos. A morte faz parte da nossa fé. Se a gente pegar os povos primitivos que tinham culturas, o sentimento religioso, o fenômeno religioso no mundo, Fabrício, meu querido ouvinte, nossos queridos ouvintes, o pessoal que está nos acompanhando aí, nesse trabalho aqui que o Fabrício realiza aí com tanta bênção de Deus, o povo começou o fenômeno religioso por causa da morte. Porque morria alguém, tinha ali uma tribo, tinha ali uma comunidade, morria alguém, era diferente, era o fulano, tá? Vamos dizer ali o caçador, tá? Era o caçador da aldeia. Ele morreu. Tu olha, é o mesmo rosto, é a mesma roupa, é a mesma postura, mas já não fica de pé, não fala, não vê, não sente dor, não se mexe. Ele está num estado diferente. Mas sempre foi um cara ativo, sempre foi um cara caçador, guerreiro, destemido, não tinha medo. Ele deve estar em outro lugar. Aí largava ele no lugar, às vezes enterrava, às vezes botava no fundo de uma caverna e colocavam ali os seus instrumentos. Era um caçador, as suas armas de caça, os seus instrumentos. E a arqueologia foi achando pessoas assim, e tinha muitos instrumentos pessoais, então ficou evidente que aquelas pessoas foram largadas ali com seus instrumentos. O que queria dizer isso aí? Que as pessoas acreditavam numa vida após a morte. E isso aí é a base do fenômeno religioso. E aí Pode... o cara vai dizer, não, mas eu não sou dessas religiões, eu sou cristão. Mas e aí, o fundamento da nossa fé é Jesus que morreu e ressuscitou. Nós somos cristãos e tudo que eu experimento como filho de Deus, como cristão, como nascido de novo, é porque alguém morreu e ressuscitou. E esse alguém é Jesus. E olha só, perceba, meu querido ouvinte, você que está nos acompanhando aí, Fabrício, que também aí agradeço a Deus pela tua vida, pela companhia aí nesse podcast, nessa, nessa conversa aí que a gente está tendo aí bem legal. E os nomes que a Bíblia dá para Jesus: primogênito dos mortos, aquele que vive, aquele que esteve morto e hoje vive, Cordeiro de Deus sacrificado em favor do mundo antes da fundação do mundo. As figuras como a Bíblia mostra Jesus, olha o Apocalipse lá, aquele que tem a aparência de um cordeiro como se fosse morto, primogênito dos mortos, ou seja, o único que morreu, ressuscitou e não morreu de novo. Todos que morreram e ressuscitaram, morreram de novo, né? Mas Jesus morreu uma única vez, ressuscitou e não morre mais, é imortal, ao único eterno, Deus invisível, imortal. Então a Bíblia reforça, realça essa figura. Paulo, quando vai lá conversar com a igreja de Corinto, acho que a igreja de Corinto, ele diz: olha, o Cristo que eu prego é esse que ressuscitou, antes o que morreu, o Cristo crucificado. Eu, sabe, né, eu tenho um apreço muito grande pelos nossos irmãos católicos. Eu não sou católico, né, sou católico apostólico, eu não sou romano, mas os Protestante. nossos irmãos, eu sou protestante, sou cristão, sou, né, ligado à Igreja Batista, mas os nossos irmãos católicos, eles usam o crucifixo, né, que é a cruz com Jesus crucificado ali. E eu gosto muito, Fabrício, quando eu vou numa repartição pública, num fórum, né, já precisei ir, e daí tem lá aquele Jesus crucificado, e eu acho que ele cabe ali, porque imagina o juiz, ele tem que olhar para aquilo, o juiz, o magistrado, o promotor, o operador do direito, né, aquele que vai executar a justiça, exercer justiça, ele tem que olhar para aquilo e dizer assim: olha, há 2000 anos atrás um inocente foi condenado, um inocente morreu por uma falsa acusação. Eu não posso aqui fazer um julgamento errado. Eu acho que em alguns ambientes isso aí cabe muito bem, o crucifixo. Aquele Jesus que é o crucificado, né? Que nos salvou. Morremos para o pecado porque alguém pagou a dívida que a gente não podia pagar, que era de morrer por causa dos pecados. Jesus morreu por causa dos nossos pecados
para que nós pudéssemos morrer para os nossos pecados. Então a morte está muito ligada à nossa identidade de filhos de Deus. Nós morremos para o pecado. Eu era um Pablo que não existe mais. O Pablo que Jesus teve misericórdia e morreu por ele é um Pablo que também morreu. É um Fabrício que também morreu. Às vezes, né, vou falar de mim, às vezes parece que aquele Pablo quer ressuscitar, quer voltar, mas ele está morto e uma outra criatura nasceu. Então a figura da morte ela está muito ligada dentro da nossa fé. Então nós discutimos bastante ali nessa pesquisa, Fabrício, a questão da morte, né? Como é que a Bíblia encara, né? E a Bíblia fala, né? Ao homem está destinado a morrer uma única vez. A Bíblia fala bastante sobre a morte. A Bíblia discute bastante a questão da morte. Tá me vendo? Discute bastante a questão. Estou te vendo. Eu tô aqui com o dedinho levantado, eu não sei se você Alô? tá me vendo. Tá me vendo? Estou te vendo, Fabrício. Então Agora tá. estou te vendo aí. Fala aí. Não, é que eu não sei como é que tá a sua câmera aí, eu tava com o dedinho aqui para fazer uma pergunta Mas e vai lá, manda. vou mandar agora. É, No dia de hoje, tá? Para você que está ouvindo e assistindo, no dia de hoje que estamos gravando aqui, eu não sei quando você vai assistir, não sei quando vai para o ar, mas no dia de hoje, no período da manhã, eu estava editando o vídeo de uma outra pessoa que passou aqui, falando, fazendo a temática dela. E a temática dela não é criticando, não, que o que aquela pessoa trouxe é totalmente pertinente sobre a simplicidade do evangelho. Ok? Porém, ao mesmo tempo que eu também acredito que várias coisas devem ser simples no ensino, no aprendizado, da maneira de se colocar, não ficar colocando coisas que não precisa para complicar, essa questão da morte que você está falando era algo que precisa ser explicado de forma tão mais robusta, porque é o seguinte, quando você leva uma pessoa a Cristo, nas entrelinhas, você está dizendo para a pessoa que ela precisa morrer. Mas o que é morrer? Uhum. Se ela nunca morreu na vida dela. Ah, mas a pessoa vai se batizar. Tá, mas simbolicamente ela está fazendo o quê? Ela está se sepultando. Ela está indo para um sepultamento. É algo simbólico. Mas e aqui? Na razão da pessoa? Ela realmente morreu? O que é morrer? Né? Aí você traz esse assunto, porque assim, a morte física é legal no sentido assim, morreu, acabou, que nem você falou, você não consegue colocar a pessoa de pé, a pessoa não consegue mais fazer nada, tá ali. É um cadáver, é uma pessoa, só que sem o fôlego de vida, não consegue fazer nada. Beleza, ele morreu, vai ser enterrado, ou se Jesus quiser ressuscitar aquela pessoa para viver mais um pouquinho, não sei, mas de padrão, a pessoa vai ser enterrada, vai ter ali o luto da família, as pessoas vão visitar ela em alguns momentos, tal, só que aquela pessoa não volta mais. Beleza. Aí você fala para a pessoa que ela vai para Cristo, que se ela quiser seguir a Jesus, ela tem que negar-se a si mesma, pegar a sua cruz e segui-lo. Ela tem que morrer para a vida antiga. Então, ela tem que morrer para o seu velho homem. Mas o que seria morrer para ela se ela nunca morreu? Então, é algo que falta explicar. Aí, em vez de ser algo simples, acaba se tornando algo complicado. Porque, que nem você falou, Fabrício, eu morri, mas muitas vezes está eu voltando ali. Espera um pouquinho, então o velho homem está ressuscitando? Tá aqui, Né? É tá isso. certo. Mas Fabrício pegou bem o ponto ali, ó. Seguir a Jesus. Primeiro eu quero retomar uma coisa que a gente está falando lá, que a gente não se prepara para a morte. Deveria, mas a gente não se prepara. Parece que a gente tem uma ideia de que é imortal, né? Parece que a imortalidade pegou. Tá? Tem aqui o meu tricolor, o meu Grêmio, aqui o tricolor imortal, né? O pessoal acho que se pega muito nessa pegada aí. Mas qual é a ideia que Jesus falou? Aquele que quiser negar aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo e Sim. tome a sua cruz. O E que sim. significa tomar a cruz? Bom, eu saí conversando, fazendo uma entrevista aí com o pessoal da igreja, o pessoal do trabalho, o pessoal da universidade, o pessoal do condomínio. Cada um vai ter a sua definição de cruz. Ah, a cruz é o meu trabalho, a cruz é meu professor, a cruz é minha sogra, a cruz é meu filho, a cruz é minha mulher. Mas qual é a definição bíblica, histórica, doutrinária de tomar uma cruz? Significa pegar um instrumento de tortura romano, colocar sobre os ombros, caminhar com ele até o local onde será
executado. E de forma Então, maldita ainda. maldito que foi pendurado no madeiro. Então, biblicamente, teologicamente, carregar uma cruz é caminhar para a morte. Opa, Então, seguir a Jesus. Fala, meu querido, fala. Tu que manda aí, velho. não, não, rapidinho, não perco linha de raciocínio aqui. Imagine se nos púlpitos, né, que hoje, que essa graça, essa hipergraça, esse liberalismo que está na igreja hoje, querido, Uhum. venha para Jesus e a sua vida vai ser transformada em bênção. Tá. Agora, se eu falasse assim, queridão, você quer realmente aceitar Jesus? Jesus está te convidando a ser um maldito e um Marte, um cadáver, um zumbi. Você quer? Marte. Você quer? Porque cruz é símbolo de maldição. Maldito De todo aquele morte. que for pendurado no madeiro. Jesus está chamando você para ser maldito visto pelo mundo. Pelo mundo, você vai ser visto como maldito. E Que forte. o caminhar com essa cruz, com essa maldição, vai te levar à morte. Você vai ter que morrer todo dia. Você quer me seguir? Pergunta se você fizer um Forte. apelo desse aí, amigão. Se alguém vai lá na frente. Eu já falei, Giovanni, o dia que eu tiver a oportunidade de pregar na igreja que eu congrego, eu vou falar assim, gente, como que é? Apelo 2.0. Porque o apelo que fizeram para vocês é 1.0, teve uma atualização, tá? Ensinaram errado para vocês. Deu o seu upgrade. Se você entregou a sua vida para Jesus, a sua vida não te pertence mais. Por que que você faz as coisas do seu jeito? Se você entregou, é dele, tem que ser do jeito dele. E se você entregou, você estava disposto a estar na cruz, carregar a cruz e morrer. Aí eu te pergunto, você quer refazer o seu apelo ou você quer continuar nessa mentira aí? Ah, 7 passos para mortificar a carne. tá amarrado, 7 passos. Vai caçar um serviço. Não, mano, não, imagina a pregação hoje nos moldes de hoje. 7 passos para mortificar a É. sua carne. 3 formas de morrer para Cristo, Não tem. sabe? Não tem. Tem E se tu conversar, 7 formas de ser vitorioso. 7 formas de conquistar a sua casa própria. 7 formas de ser. Ah, vai. e ali tu falou, gostei de ouvir, Fabrício. Sempre gosto de conversar contigo, né? Eu e o Fabrício, a gente tem o nosso bate-papo aí durante os dias, aí, não, nem sempre, né? Mas fora aqui do podcast, aqui, fora do canal, que a gente conversa bastante, né? A gente ficou com uma relação bem legal. Tu tocou ali, Fabrício, questão do mártir, né? E essa palavra é muito curiosa porque mártir, a palavra mártir, etimologicamente, né, no grego ali do Novo Testamento, ela não tem nada a ver com morte, ela tem a ver com testemunho. Lá em Atos, quando os apóstolos dizem escolhei 7 homens, né? Ó, 7 passos, né, ó. Escolhei 7 homens de boa reputação, ali está escrito mártir, que é martureu, marturia, né? Que é dar um bom Martíria, né? testemunho. Martíria, né? Martureu, que é dar um bom testemunho. O Estevão, então, ele foi o primeiro mártir, ele morre, e só que Marte, né, eu estava falando, ele é associado à questão do testemunho. Então, muitos teólogos, muitos biblistas, exegetas, eles vão dizer, não, quando Jesus, né, quando a Bíblia diz que é aquele que morrer, né, que tem que morrer, significa dar um bom testemunho e, se for o caso, morrer por causa da sua fé. No Brasil, por exemplo, né, a gente tem bons pastores, bons pregadores. É possível que a pessoa viva ali 50, 60, 80 anos servindo a Deus e vá morrer ali de uma doença, de uma enfermidade, de um acidente, de velhice, e não vai morrer por causa da sua fé. Mas a pessoa tem que viver uma vida que, opa, se tiver que morrer por causa da sua fé, ele está pronto. É isso. Vamos imaginar que o cara está carregando a cruz. Pode ser que lá no final da caminhada alguém liberte ele e seja inocentado, mas ele está caminhando para morrer. E nós estamos caminhando para morrer. Primeiro porque a morte física vem, e também porque a gente está pronto, tem que estar pronto. Não estou assim, bah, hoje eu vou morrer por Jesus. Não, mas hoje eu vou viver minha fé. E viver a fé até os extremos. Muitas pessoas, sim, vão ter sua fé questionada, muitos vão ter sua fé afrontada, e muitos vão ter sua fé colocada em risco. Então, nós temos ali os termos, né, martiria, martureu, né, estão sempre associados ao dar o bom testemunho, a boa conduta. Não tem nada a ver com morte, mas a gente vai associar Estevão, o mártir, porque ele foi o primeiro a morrer naquele contexto, mas ele morreu por causa do seu testemunho, por causa da sua fé, por causa das suas convicções. Então, a palavra acabou ganhando um status de morte, né, de morrer.
E tu vai conversar com os teólogos, tu vai ver ali um boa, né, um bom grupo, eles pensam o seguinte: não tem que morrer para ser salvo, né? Claro, para estar na presença de Deus tem que morrer, né? É o único caminho que tem, né? A presença imediata de Deus é por meio da morte. Mas o cara diz, bah, pouco eu vivi a vida toda, eu não morri por causa da fé, então eu não sou crente. O crente, né, segundo a definição, o entendimento de muitos teólogos, é que eu entro junto, é que tu tem que estar pronto para morrer. Tu tem que levantar de manhã e dizer assim, não, eu tenho que morrer para Cristo. Não, eu vou levantar de manhã, eu tenho que viver para Cristo e pagar o preço que for. Se o preço é ser insultado, eu vou pagar. Se o preço é viver dessa forma, eu vou pagar. Se o preço é morrer, eu vou pagar. Tá pronto para seguir a Jesus, é carregar a cruz. Aqueles que carregavam a cruz não sabiam aonde seriam crucificados, não sabiam o fim que teriam. Muitos, né? Muitos crucificados nem romanos eram, né? Muitos ali, né? Jovens que foram crucificados nem sabiam exatamente para onde estavam marchando. A confiança aliás, a falta de confiança, a falta de certeza. Fabrício, então nós discutimos muito essa questão da morte. Eu quero falar um pouquinho aí, nesse tempo que a gente tem, sobre o ato pastoral, o ato fúnebre, que Uhum. é aquele serviço religioso. Então ali eu fiz mais questões práticas, tá? Eu não ensino como a fazer, porque daí, sem ser muito rigoroso no meu juízo, eu entendo que o pastor, o ministro, o obreiro, o presbítero, o diácono, o evangelista, o cara que está à frente de um trabalho, ele tem que saber o básico, né? Que é se dirigir ali a uma família enlutada, abrir a Bíblia, fazer leitura, fazer uma oração, cantar um cântico ali, se for o caso, né? Se for pedido da família, muitas famílias não querem um cântico, né? Estão muito enlutadas, não têm esse entendimento, né? Outras já não, fazem questão. Mas esse é o básico. Eu não ensino a fazer o ato fúnebre, eu ensino as coisas essenciais. Primeiro, uma vestimenta adequada, né? Isso pega o pastor desprevenido. Mas quem tem que estar lá de pijama, de chinelo de dedo, de bermuda, com camisa e calça de cor, né? As famílias às vezes botam o que vem pela frente, sabe? Eu trabalho nesse ramo, eu já vi família, o avô tá no hospital, o cara tá dormindo em casa. O hospital liga, ele vai correndo, ele vai com a roupa que tá, ele resolve tudo, já bota em velório, ele fica ali de pijama, fica ali de chinelo trocado, um chinelo de dedo de uma cor, outro. Ele tá ali. Agora o pastor tem que botar uma roupa adequada. Eu nem falo de terno completo, mas uma camisa social, um blazer, uma calça discreta, um sapato adequado. Às vezes os pastores, né? Às vezes o pessoal não usa, o pastor usa tênis, o pastor usa um sapato mais esporte, não tem problema. Mas cuidar o vestuário, né? Para não sobressair, para não passar uma ideia de desleixo, né? A roupa fala muito sobre a gente. A roupa fala muito. E não falo nem de terno e gravata. Às vezes o cara tá com um terno azul, uma gravata vermelha, uma calça bege, um cinto marrom e um sapato preto. Não, mas eu tô de terno e gravata, mas não tá adequado. Eu, por exemplo, né, não parece, né? Outra vez aqui eu tava também de camiseta, tava de touca, mas eu uso camisa clerical, né? Eu uso camisa de padre, aquela estilo padre, né? Alguns pastores batistas usam, eu também uso. É uma roupa que eu costumo usar nesses momentos, né? Quando faço atos religiosos nesse sentido. Mas se não tô em casa, eu sempre tenho uma roupa mais social no carro para qualquer tipo de emergência, inclusive essa. Então eu sempre tenho ali um conjunto de calça e casaco no carro, uma camisa, né, mais elegante, eu sempre tenho ali no porta-malas do carro porque por conta do meu trabalho, inclusive, sempre tem que ter, né? Nada discreto, nada demais, mas que seja discreto, né? Questão do tempo também. O que vamos fazer? O que a família quer? Ah, eu sou pastor, eu vou fazer como eu. Não, não. Faz como a família quer. Eu vim aqui, olha, me dirigir à família. Eu vim aqui para prestar minhas condolências, oferecer a vocês, né, os meus sentimentos. Como é que vocês gostariam que fosse? Ah, pastor, a gente queria que fosse assim, que tivesse música. Pode trazer alguém para cantar. Nós queríamos. Ah, o pai gostava tanto do Salmo 23. Pode ler o Salmo 23. Ah, a avó gostava tanto do Pai Nosso, nós orávamos o Pai Nosso juntos. Faz o Pai Nosso, pastor. Sabe? A família que manda. A família que manda. E é muito importante o momento do pastor, às vezes o pastor fica preocupado, porque, Fabrício, eu posso falar porque trabalhei nesse ramo, né, de funerária. O serviço funeral no Brasil é um serviço caro, não é barato. Então a pessoa vai comprar um caixão ali, tem caixão ali
de valores, né, altos, né? Não vou dizer exorbitante, extravagante, porque valem esse peso, esse valor, mas são valores altos. Aí a família às vezes quer fazer o melhor, levar o pastor ali, não, tinha que ter feito quando teu pai estava vivo, tinha que ter feito para tua avó. Não, a tua avó não queria que tu gastasse esse valor. Deixa a família fazer o que tem que fazer. O cara não pode ficar ali regulando a família, a não ser que a família peça uma opinião. A não ser, ai, pastor, olha, será que, né? Daí tu pode dar a tua opinião como pastor, como conselheiro espiritual, mas apoie a família, esteja ali para ajudar. Essas pessoas, muitas vezes, Fabrício, elas não têm o tato de, de parar para comer, parar para ir no banheiro. Às vezes, assim, quem sabe vamos ali tomar uma água. Traz uma comida para pessoas, a pessoa não quer sair dali. E daí a gente fica ali, vamos tomar uma água, vamos comer, vamos, tua mãe não queria que tu tivesse aqui sofrendo, vamos lá. Não, leva uma comida para a pessoa, ó, que trouxe um café aqui, se coloque à disposição, não tente consolar a pessoa, foi melhor assim, ela descansou. Não, minha avó não descansou, minha avó não estava correndo, minha avó não estava. Eu queria que minha avó ficasse aqui. Então não tente. Se coloque à disposição. A melhor coisa para dizer, Fabrício, pessoal aí, espero que vocês nunca passem por isso, né? Que demore muitos anos para passar por isso, né? Porque a gente sabe que ao longo da vida a gente vai passar por 11 perdas significativas, né? Isso é um fato estatístico. Mas a coisa adequada a dizer é chegar assim na pessoa, meu amigo, meus sentimentos, cara, eu sei o quanto tu amava a tua avó, eu sei o quanto tu amava o teu tio. O que eu posso fazer? Eu tô aqui para te ajudar, cara. Como é que eu posso te ajudar? Tu precisa de alguma coisa? Cara, eu tô aqui, eu vou te dar um abraço, cara. E assim, ó, o que eu puder fazer, tu me diz, cara. Eu vou ficar aqui contigo, vou ficar aqui contigo até o último instante ou até a hora que eu puder. Se coloca à disposição, não seja inconveniente. Não vá lá pro. Muitas pessoas estão trabalhando. Eu tô trabalhando, tá, Fabrício? Aí morre a mãe de um amigo meu. Eu conheço o cara, tenho uma relação, mas particularmente não conheço a mãe dele. Eu vou lá. Mas eu vou também em solidariedade a ele. Eu fico lá 20 minutos. Cara, me dá o atestado de óbito da tua mãe para eu levar no serviço aqui para justificar as horas que eu fiquei aqui. Ah, que deselegante. Não pode ir no velório, não vá. Não pode ir, não vai. Eu recentemente, tu vai te lembrar, Fabrício. A última vez que nós conversamos, eu estava de luto. Naquela semana eu tinha perdido uma pessoa muito querida. E eu estava trabalhando, né? A morte, quando bateu na porta dela, não. Foi, no dia, foi dia de semana, foi quarta-feira. Eu fui no meu intervalo de almoço. Esses tempos também perdi uma pessoa querida, não deu para ir no intervalo de almoço, fui de noite, sabe? Não pode ir, não vá. Não seja pesado para as pessoas. Então, muito importante, assim, a gente quer muitas vezes tirar a dor da pessoa. A gente quer tirar a dor da pessoa. Isso aí quem faz é Deus. Quem tira a dor da pessoa, quem conforta uma pessoa é Deus. Ah, o tempo. Aqui nós temos um poeta aqui que é teu xará, Fabrício. O Fabrício Carpinejar. Nós temos um poeta aqui, ele tem uma frase, uma fala sensacional. Ele diz assim: o tempo não cura o luto, a fé é que cura o luto. Olha só que frase, ó. Você parece a frase de um pastor, né? Mas é de um poeta, um dos melhores poetas aqui que nós temos, Fabrício Carpinejar. Com Então, o assim, nome ó, não desse, com o nome desse tinha que ser bom mesmo. tem Tem que representar, né? né, que nível. E Fabrício, olha só, cara, ele pega e diz isso aí parece, essa frase parece uma frase de púlpito, parece de um pastor. Então, assim, ó, minha recomendação, não tente tirar a dor das pessoas, dizer, não chora, tua avó não queria te ver chorando. Cara, tu não sabe como é que era a vida deles, não sabe a relação. As lágrimas da pessoa mostram o quanto ela amava a pessoa querida, a pessoa que partiu. Então, essas coisas é muito importante para o pastor, para os irmãos da igreja, né, terem esse cuidado e objetividade. Assim, o que conta é objetividade. Vamos fazer aqui a cerimônia 15 minutos. 15 minutos. E tá adequado. Não adianta ficar falando 40 minutos. As pessoas querem. O brasileiro, ele tem uma maneira diferente de fazer velório. Ele não quer se livrar, mas ele quer resolver. Então, assim, ele já está ali 24 horas. Não, e ele não faz nada. Nos Estados Unidos, na Europa, eu tô aqui, morreu meu ente querido, eu encaminho para a funerária e fica tudo lá com eles e eu vou para casa. Eu tomo banho, aí eu faço a barba, eu vou me cuidar, ligo para os familiares, né? E o pessoal vem. Aí daqui a 3 dias eu volto lá na funerária, e daí nós vamos fazer os atos fúnebres.
Então eu já vou descansado, eu vou dormido, né? Alimentado. Aqui não, aqui a gente quer resolver, daí é da nossa cultura, né, Fabrício? A gente quer resolver logo, quer despachar logo e paga um preço caro por isso. E a última parte da minha pesquisa, né? A gente já deve estar indo para o final, é a questão da pastoral de luto. Porque, Fabrício, a vida continua. Perdeu um ente querido, meus sentimentos, estou aqui, o que eu posso fazer, como eu posso te ajudar, mas a vida Olha, continua. Giovanni, E deixa eu te falar, deixa eu só fala, cortar você rapidinho, vai lá, vai lá, você já vai vai, lá. não, não, você já vai partir para a sua parte final do estudo, e eu acredito que aí você vai conseguir encaixar também com um pouco da visão aqui do nosso canal, que é o posicionamento da igreja para esses últimos dias. Por que que eu estou dizendo isso? Perfeito. Você falou, né, que nós estamos num país onde a perseguição é bem mais branda e tal, não sei o quê. Sim, Porém, vamos dizer que o nosso país comece a passar por uma perseguição, né? As pessoas, além do luto do vizinho, talvez ela vai ter que aprender com o luto dela. Aqueles que não estão de luto, sendo igreja, sendo família, algo que se perdeu há muito tempo, né? Qual deveria ser o posicionamento da igreja nesse momento que você vai falar, que você já vai finalizar, mas encaixa aí um pouquinho aí com a visão do canal aqui, que é o posicionamento da igreja para os últimos dias. E se vier realmente perseguição, a gente sabe que vai ter morte também. E certamente. como que a igreja vai se portar? Porque não vai ser aquela coisa, ah, morreu fulano. Talvez o pastor tenha que fazer o velório que morreu uma família, que morreu uma célula que estava reunida, que alguém jogou uma Eu, bomba dentro da igreja, né? Então não vai ser coisas pontuais assim, né? Manda bala. eu vou te dizer uma coisa, Fabrício. Eu já vi perseguição aqui, cara. Ninguém me contou. Quando começou a pandemia, o primeiro ano da pandemia, 2020, eu estava pastoreando ali em Campo Bom, cidade vizinha. A cidade botou toque de recolher. Depois das 9, não podia circular na rua. Tiver circulando na rua de carro, a moto, a pé, era multa, no caso do veículo, apreensão, era um monte de barbaridade. Nós fazia culto 6 horas da tarde, 6h30, para voltar como se bandido fosse. Tratado e agindo como se fosse bandido. Foi a única experiência que eu tive como bandido. Eu literalmente, eu voltava do culto me cuidando da polícia, como se bandido fosse. Na época forte da pandemia, as famílias não puderam enterrar seus mortos, não puderam velar seus mortos. Os pastores tinham que fazer ato fúnebre no pé da sepultura, coveiro ali, o profissional ali, sepultando, jogando terra, fazendo, e o pastor falando. O pastor fazia às vezes 15 minutos, era 10 minutos já com o corpo sepultado, com o corpo enterrado. E o pastor falando ali, a sepultura já fechada, a família mal podendo se despedir. Perseguição eu já vi, cara. E não sei se não vem coisa pior, que Deus se apiede de nós. No Pied. Mas, Fabrício, Deus se apiede de nós. Mas, Fabrício, muitas pessoas, sabe, fica assim, ó. Eu moro aqui, tu mora aí, né, na tua cidade. 300 quilômetros de ti, um grande amigo, um cara que estudou contigo, morreu. O avô dele, e é um cara que daqui a pouco te prestou um serviço, te recebeu bem, e tu fica triste. Eu não consigo chegar. Esse cara vai ser sepultado daqui a 12 horas, eu não consigo chegar em 12 horas, eu não consigo me resolver. Aí tu fica triste, bah, não vou poder, daí tu manda uma coroa de flores, manda ali um telegrama, liga, mas tu não foi no velório, não deu pra ti, cara. Não tem problema, porque depois que esse teu amigo sepultar o avô dele, o pai dele, ele vai ter que fazer um monte de coisa sozinho, que daqui a pouco ele fazia com o vô dele, daqui a pouco ele pescava com o vô dele. Aí entra o teu papel, cara. Tô te usando como exemplo aí, Fabrício. Me permite te usar como exemplo. Aí daqui a pouco o avô do teu amigo morreu na quarta. Quinta-feira foi sepultamento, não conseguiu ir. Vai no sábado, meu, porque no sábado o pessoal que foi na quarta, na quinta já foi embora. E tá lá o cara sozinho. Vai na quinta. Cara, eu tô aqui, velho. Bato, gostava tanto de pescar com o teu avô, né? Vamos fazer uma pescaria e tu aí, cara. Eu não sei pescar, me ensina a pescar aí. Ah, cara, não tô ligado. Mas como é que tu aprendeu a pescar? Bah, foi meu avô. Cara, me ensina a pescar, sabe? Te coloca, cara. Te coloca, sabe? Tu me deixa te usar como exemplo aí só pro nosso pessoal, o pessoal aí, essa audiência qualificada que tu tem, o pessoal que tá nos acompanhando aí, poder compreender. Sabe, imagina, fala pro teu amigo, cara, eu sei que tu tá desanimado, cara, sei que tá desanimado, mas assim, ó, velho,
Vamos pescar ali, cara, vamos honrar a história. Me ensina a pescar honrando a história do teu avô. Cara, as pessoas de luto, as coisas mais fáceis da vida são um tormento. Tem um livro muito bom sobre a temática Anatomia de uma Dor, o luto em análise, do C.S. Lewis. Ele conta a experiência dele com o luto. Ele fala que fazer a barba, que levantar de manhã, que tomar um café, são coisas difíceis, são coisas mais comuns. Olha, o cara que é homem, fazer a barba é normal. Levantar e tomar uma xícara de café é normal. Para ele isso era um tormento. Então a gente precisa de apoio. A pessoa que está de luto precisa desse apoio. Ele é tão importante, Fabrício, como o ato pastoral. Porque o ato pastoral, o ato fúnebre, o que, que é? O ato fúnebre cristão, evangélico, protestante, ele não é para salvação da pessoa. A pessoa, a princípio, né, a priori, né, membro da igreja, morreu salva. E também não cabe a nós julgar e dizer se foi ou não, né? Vamos pelo testemunho. A pessoa não conviveu conosco, estava ali dando um bom testemunho. Entendemos, cremos que foi salvo, e isso é entre Deus e a pessoa. Mas o meu papel ali é prestar um conforto espiritual à família. E eu posso fazer isso naquele momento como pastor, mas eu posso fazer depois. A Igreja Católica, por exemplo, tem a missa de sétimo dia. Por que eu não posso fazer a visita do sétimo dia? Cara, eu vim te visitar aqui, ver como é que tu tá, cara. Ah, tu passou esse sufoco aí, né? 7 dias aí, tu tá sem a teu cônjuge, perdeu o esposo. Como é que a gente pode fazer? A gente tá aqui, a gente quer te ajudar, quer te apoiar. Vamos seguir junto. Eu sei que é difícil, né? E às vezes a gente quer entender a dor da pessoa, às vezes a gente não passou por aquilo. Então, seja sincero. Pá, cara, eu imagino que seja muito difícil, né? Eu imagino que seja muito difícil aí, mas vamos recomeçar, vamos continuar, vamos seguir em frente aí. O que eu Então, posso te ajudar? Se mas, coloca mas, à disposição. então, mas o ensinamento que a gente tem não é que a gente tem que entender a dor do irmão, a gente tem que suportar o irmão. E acabou. Suportar, entender. Não tem que querer É, não, entender. mas às vezes a gente quer entender. Não, mas Não, cara, eu também. é que eu tô Sabe? falando. Às vezes a pessoa É, quer falar que entendeu para falar assim, ah, eu tô tão coitadinho quanto você. Não, querido, você tem que ser o ponto forte da pessoa ali. Amigão, eu não sei o que você está sentindo, ok? Mas eu tô aqui para te apoiar. Você quer derramar em mim, derrama. Você precisa de tal coisa, eu estou aqui. Você precisa fazer tal coisa, eu estou lá. não, Eu vou conviver com a sua dor. Eu não entendo a sua dor. Não foi meu pai que isso é morreu. ser igreja, cara. Não foi minha irmã que Fabrício, morreu. Entendeu? Porque mais um de luto. Mais um. Já tem uma pessoa é, de luto. Mais um. Aí o outro vai lá olha aí, sentir a mesma dor que a pessoa, vai virar dois lutos. E quem vai carregar os dois? Então, isso é papel da igreja. mas o papel da igreja foi o quê? É suportar os irmãos. Carregar, é É, carregar. O que é suportar? É ser um suporte. não é porque o irmão é chato, você falar, eu suporto aquele irmão, não, é dar Vou te suportar. suporte. A Vou te pessoa dar está um sem chão. suporte. A pessoa está sem chão. É você que vai dar o suporte para ela. Então não queira falar, eu sei o que você está sentindo. Para. Amigão, o que você precisa? Tá mentindo. Tá O que você mentindo, não precisa? sabe? Você está E às fraco? vezes, Eu estou forte. O que você precisa? Bora. e às vezes, Eu não tenho cabeça para ir no cartório. Eu te levo. O que precisa falar no cartório lá? Eu falo. Ah, eu tô tão emocionado que só de lembrar do nome do meu pai eu vou chorar. Eu falo por você. Entendeu? Agora vão os dois chorar no cartório? Já que eu tô sentindo a isso é dor da papel da, pessoa, tem que chorar também. isso é papel da igreja, Fabrício. Era pra ser, né? É estar junto, cara. E não adianta ir, ai, mas eu também perdi a mãe, é assim mesmo. Não, cara. Tu perdeu a tua mãe. Eu perdi a minha mãe. É. Uma vez eu vi uma experiência que a gente acompanhou num curso, né? Nós acompanhamos o testemunho, Fabrício, dois irmãos, né? Quem sabe aqueles irmãos assim com bastante diferença de idade? A menina tinha mais ou menos uns 14, 15 anos e o rapaz já 20 e poucos, já era casado, né? E daí os dois irmãos ali chorando, os dois irmãos perderam a mãe. E o irmão ali, irmão mais velho é uma benção, né, cara? Quis consolar, não falou por mal. Disse assim: não, mamãe, eu também perdi a mãe. Vamos ser forte, vamos seguir em frente. Eu sei o que tu tá passando, nós estamos perdendo a mãe, né? E a guria disse: não, não, tu não sabe o que eu tô passando. A mãe que tu perdeu não é a mãe que eu perdi. Tu passou 28 anos com a mãe, eu passei 14. Tu tem a tua esposa, tá lá agora. Tu já tá, né? Tu já viveu bastante com a mãe e tu casou e foi embora. Eu perdi outra mãe. Eu não perdi a mãe que tu perdeu. Eu perdi uma mãe que não vai me levar, não vai comigo no meu casamento. Quando o dia que eu me casar, eu tenho 14 anos, o dia que eu me casar, essa mãe que eu perdi não vai no meu casamento como ela foi no teu.
Então, isso dois irmãos, né? Então, na Uhum. igreja, a gente tem que ter esse cuidado, meu querido. Tem esse cuidado. Para o nosso pessoal aí, o pessoal, teu pessoal aí, Fabrício, tua audiência aí, que é muito, muito qualificada, muito seleta aí, o pessoal aí que te acompanha, ó. O pessoal que te acompanha, assim, ó, o pessoal que está acompanhando aí o Reino 360, é pessoal que quer fazer diferença aí no Reino de Deus. É Para guerreiro esse para pessoal aguentar. aí, É guerreiro para para te aguentar aturar, minhas para te heresias. aturar tem que ser para te aturar tem que ser, né, Del Fabrício, tem que Então, é guerreiro para para aguentar minhas heresias aqui e os hereges que eu trago do outro lado. Para esse pessoal aí, eu quero. Não quero dar, tá? Não vou dar nada. Vou recomendar o livro do C.S. Lewis, Anatomia de uma Dor. É um livrinho de 98 páginas, é o diário pessoal dele, que foi transformado em livro quando morreu a mulher dele, a esposa dele, a Joy. O filho dessa. Ah, a história é linda. O filho dessa Joy transformou os livros do C.S. Lewis. Ele foi um dos produtores da Crônica de Nárnia, de um dos filmes das Crônicas de Nárnia, que era um livro do C.S. Lewis. Mas esse livro conta a experiência dele com o luto e me ajudou muito na minha pesquisa. E pode ajudar, de repente, os seus ouvintes, o pessoal que está te acompanhando aí, Fabrício. Repete o nome. Anatomia de uma Dor, do É, C.S. Lewis. tá, repete porque o povo já esqueceu já. Tá. Anatomia de uma Dor. O subtítulo é Um Luto em Observação, do nosso querido C.S. Lewis. Um livro sensacional, 98 páginas, dá para ler aí em 2 horas sentado, lendo, tomando um chimarrão, tomando um refrigerado, uma água mineral com gelo e limão, tomando um cafezinho suave, um chá aí. Um livro muito bom. Mas é E essa isso é a minha mesmo. pesquisa. Para quem quiser, Fabrício, quem quiser aí, entra em contato contigo aí, tem um contato, deve ter uma linha quente aí com os teus ouvintes. O pessoal que tiver interesse na minha pesquisa, chama o Fabrício, eu vou disponibilizar para ti meu trabalho, Fabrício, com muito Tá? prazer, tá? Se alguém me Meu pedir, eu vou pedir para você sim, eu repasso. Não, não, se alguém, ó, se é ouvinte teu, é gente boa. Se tá aqui nos acompanhando, tem o nosso carinho, a nossa consideração. O pessoal que tem interesse no meu trabalho, entra em contato com o Fabrício ou comigo também, tá? Vou Também. deixar meu e-mail com o Fabrício, né? Às vezes a pessoa de repente quer falar comigo, mas se quiser só com o Fabrício aí, Não, mas tá autorizado. vai ter o seu perfil ali em todas as postagens, então a pessoa pode entrar Beleza. até no seu direct lá, não precisa nem Tá. me Mas medir igual nada. eu ia compartilhar contigo, Fabrício, se alguém aí de repente te chamar, alguém de repente é de uma rede, né, que tem do teu círculo de amizade, o pessoal mais próximo que já contata contigo, já vou Uhum, deixar e tá autorizado, tu sim. pode transmitir aí, porque espero que o meu trabalho possa encorajar outras pessoas a estudar o assunto da morte e ser uma bênção aí no reino de Deus. Então, Tá bom? é isso que eu falei lá no início, né? O evangelho, como diz Paulo, né? Ele nos chama para a morte. O evangelho, ele nos chama para a morte. Se você for analisar tudo que Isso o aí. Paulo fala, tudo que o Paulo ensina, não tem esse versículo, viu, gente? Não está escrito isso, não, viu? 1 Romanos 4:5, o evangelho te chama para a morte. Não. Mas o contexto e tudo que acontece, o próprio Paulo, né? Se a vida de um cristão ela tem que ser regada de prosperidade, casa boa, né? Fortuna, carro e sossego, Deus odiou Paulo, então, né? Se o evangelho consiste nisso que eles estão pregando hoje, que é prosperidade, carro do ano, um ótimo casamento, isso, aquilo, que pode acontecer, gente, pode acontecer, mas não é isso que o evangelho te promete, ok? Trabalhando pode, né? Agora, se isso aí é o que estão te prometendo, estão dizendo que Deus odiou Paulo. Porque Paulo, ele construiu uma casinha para ele. Paulo tinha o camelinho dele? Não fala. Paulo tinha riquezas guardadas pelo mundo? Não. Paulo morreu. Então Deus odiou Paulo? Não. E Paulo mesmo fala. Paulo estava preparado para a morte. Eu estou pronto para ser entregue como oferta de libação. Morrer para mim é lucro. O morrer para mim é lucro. E o viver para mim é Cristo. Agora, hoje, exemplo, o Giovanni, Fala aí, meu na querido. pandemia, cara, eu via pessoas da igreja com medo de morrer. E eu perguntava, queridão, se você morrer, você vai para onde? Porque se você não tem certeza para onde você vai, é por isso que você está com esse medo aí. É melhor ter medo mesmo, né?
O verdadeiro cristão, a morte é só um chofer. Eu já ouvi isso uma vez e eu guardei para minha vida. A morte nada mais é do que um chofer que vai me levar para casa. Ponto final. Agora, é ensinado isso, Giovanni? Não. A Não, a pessoa, teologia, olha a só, teologia agora a analogia que eu vou fazer, tá? A pessoa fala, não é preparada na igreja, ela não é preparada para morrer para o evangelho, não está preparada para morrer fisicamente. E o evangelho fala do quê? O cerne do evangelho é o quê? É a morte e a ressurreição de Cristo. Só que para nós ressuscitarmos com ele, nós temos que ter pelo menos uma morte tem que acontecer aqui. uhum. A morte do eu, né? E caso aconteça a morte física, ressuscitaremos no último dia. Mas e se nós É não os requisitos estivermos mínimos. vivos e ressuscitar com ele? É Né? os requisitos mínimos, né? Então, a igreja não está preparada para isso, nem para suportar o luto do irmão, nem para suportar o próprio luto, e muito menos nessa questão de morrer para Cristo para realmente estar com ele. Eu vou dar um testemunho aqui. Vai lá. Eu conheci uma família que a mãe e o pai, fervorosos da igreja, os filhos, eram 5 filhos, alguns ali iam na igreja uma hora ou outra, tal, outros não, e um deles faleceu. Um deles faleceu. E a mãe ficou muito triste, né? E conta a história que em uma certa feita, depois do luto, depois do enterro e tudo mais, ela conta que o filho aparece para ela, dizendo que ele veio apenas dar um recado, vai vendo, apenas para dar um recado, que ela não tinha cuidado direito dos filhos, ok? Que se não fosse na última hora ele ter entregue a vida dele para Jesus, ele estaria no inferno. Cara, com o conhecimento que essa mulher tinha na igreja fervorosa, era para ter repreendido isso daí. Mas o pessoal se empolga, né, cara? Então, mas é o que aconteceu? Mudou a chavinha da mulher aqui. Porque no velório, ela já estava chateada com Deus, porque Deus tinha levado o filho dela. Depois virou a chavinha na cabeça dela, começou a impor para que os filhos fossem para a igreja. Virou um negócio louco e deu uma bilolada lá. Hoje eu não sei como é que está a situação, que eu acompanhei de perto isso, mas assim, cara, olha o que a morte de uma pessoa causou na fé de outra, que não estava bem firme assim, não. São traumas difíceis, né? Eu não estou julgando aqui, não, que ela passou, mas faltou o preparo ali. A dor, né? Pegou a dor, trouxe uma situação puxa vida, lógico que eu queria ver o filho de volta, mas espera um pouquinho, não é isso que a Bíblia diz. E ela aceitou aquilo e deu uma reviravolta na família, cara. E Fabrício, nós temos que discutir muitas coisas aí, tô te ouvindo aí. Questão do suicídio, cara. Questão aí de pessoas que não cuidam da sua vida, cara. Sabe? Esse tempo eu tava ouvindo um podcast, a menina ali falando, né, uma estudante de teologia, disse assim: a tua lista de mercado glorifica a Deus? Tava falando ali que a gente consome coisas que com o tempo vão nos fazer mal, sabe? E a gente tem ali um critério para cigarro, para bebidas alcoólicas, a gente não tem para outras coisas que fazem não mais mal, né? Mas que um cigarro. Por exemplo, um cigarro é uma droga que não existe limite seguro, sabe? Mas tem coisas que eu como todo dia, eu deveria comer uma vez por semana. É, Carne gorda, sabe? Produtos processados, é, sabe? E isso é um tipo de destruição do corpo. sim, Vai acelerar o processo de morte. sim. E a gente não discute isso aí, sabe? É que nem diz Não. um pastor. Nós ensinamos o povo a dar o dízimo, mas não ensinamos a pagar imposto. Sim. A gente ensina só o básico, o necessário, sabe? Na O verdade, necessário. ensino que é interesse. Isso o necessário para minha visão pessoal, sabe? Não, Eu ensino só o que é importante. ensino que é Mas importante para mim. Se fulano não pagar isso é imposto e visão for pessoal. preso, se for preso é problema dele, né? Só que, espera um pouquinho, se a pessoa só nega, ela é uma ladra. E se ela está dando dinheiro na igreja, estou recebendo dinheiro de ladrão. E eu ensino, então, Fabrício, eu ensino lá na igreja. Eu ensino o pessoal a não fumar,
mas não ensino a cuidar da saúde com outras coisas, com uma atividade física. Eu, vi uma Sabe ser pas- eu pastor? fui no congresso esses dias e a pastora falou exatamente isso. Olha Não, aí. não, mas eu não vou, eu vou no churrasco de família porque lá todo mundo bebe. Eu disse, irmão, vai lá e se empanturre de Coca-Cola. Mas ela fez uma ironia. Tipo assim, Claro. a sua família não presta porque eles bebem. Mas você se mata com refrigerante. Qual a diferença? Qual a diferença? Vamos largar a mão de ser hipócrita. Mas, ó, Sabe? essa questão da morte aí, meu querido, acho que era um assunto para umas 80 horas. Porque tem muita coisa Mas para acho falar. Porque, ó, quando que eu você quero fazer um tocou, trabalho novo sobre isso aí. Eu quero quando fazer você um. tocou quando você tocou sobre suicídio, cara, é uma coisa que, assim, para mim, ok? Eu acho que o que pega na questão do suicídio é como que eu posso dizer? É a motivação da pessoa para tentar tirar a vida. Porque eu creio que quem tira a vida é Deus. Eu Isso. creio. Eu creio. Deixa eu te dar, deixa eu te dar uma base aqui. Olha só. Eu sempre vou analisar o suicídio assim, ó. Um homem, uma mulher voluntariamente tirou a sua própria vida. Pecado. Mas toda vez que me chegar a notícia, fulano se matou, fulana se matou, eu sempre vou deduzir, fez isso voluntariamente, mas foi voluntário? Será que será que esse cara que eu tô dizendo que se atirou do quarto andar do prédio dele para morrer, será que ele não estava limpando e caiu? Tá, tô exagerando, tô Sim, exagerando. Mas sim. será que aquele cara lá que atentou contra a vida e conseguiu, será que ele não estava à base de remédio? Será que ele não estava num tratamento ali psiquiátrico, dosou errado, não queria fazer aquilo e fez? Será que esse cara, fulano tocou o carro em cima de um caminhão, morreu na hora, se matou? Será que foi isso mesmo? Eu não vi. Então hoje, isso é muito discutido, Fabrício. A gente pode voltar uma hora aí, Fabrício. Não, então, mas é por isso Já que eu vou, estou já dizendo. vou, já vou deixar um gancho, a gente podia voltar uma hora conversando sobre Não, isso. vai aparecer outras oportunidades, mas eu falo em que sentido? Para colocar mais pimenta no molho? Não é Deus quem tira Para a vida? chamar. Não é Deus quem É, dá e tira a vida? Como que um homem pode tirar a vida de forma voluntária? é. Olha, Sansão se matou, né? Mas Tudo tá bem, lá nos heróis, tá mas lá nos se, heróis da fé, né? sim, mas se ele não tivesse que morrer, por que que ele morreu? É, e outra, Ele Sansão disse morreria assim, naquele mesmo momento? e Sansão estava sem o Espírito de Deus. Ele Sim, disse, Senhor, me me devolve dá para o teu poder Espírito derrubar isso aqui. Ou para seja, mais Deus uma deu para vez. ele se matar. É, e Agora, outra, ô Fabrício, não porque é o tenho vocação. seguinte, todo mundo fala, né? Ah, mas tá escrito lá, aquela hora você vai morrer. Beleza, mas e Ezequias? É, Estava escrito também que ele ia morrer. Ou não mais estava 15 escrito e anos. Deus estava, ou não estava escrito e Deus estava trolando a galera. Não, Ó, eu não tenho vocação para herói, dar mas eu vou dar uma imagina. migué lá, vou dar uma migué lá. Vamos ver, Aham, Se Ezequias orar, realmente ele vai morrer no dia que está marcado. Se ele não orar, eu mato ele antes. pois é, Então, sabe, assim, né? é tanta coisa, cara, que a gente não tem conhecimento porque a gente não quer buscar, porque é simples, né, o Giovanni? Eu chegar para a pessoa e falar, mas fulano se matou, foi pro inferno. Mas é o que É, você não sei. falou. E se foi uma ação demoníaca ali? É. E se o cara tava tomado de remédio, cara? Se o cara tava de forma involuntária? Mas aí vem aquela coisa, ai, mas se é ação demoníaca, por que Deus permitiu? Queridão, existe permissão, existe soberania. É, a gente tem que aprender muito, cara. Muita coisa, cara, muita coisa, muita Esse assunto, coisa. eu tô muito feliz aí com a tua reação sobre essa questão da morte aí, né? Tu nos traz aí uma reação aí de que isso faz falta nos púlpitos. Eu fico muito Faz, feliz, amigo. Não é só a porque morte, não. O próprio eu sou honrado. pecado. Não, O tem próprio muita coisa, pecado. tem O muita próprio coisa que tá fazendo pecado. falta. O Eu vou pecado. deixar contigo, eu te enviar, né, de forma privada aí esse meu trabalho, esse meu estudo aí. Eu espero que possa encorajar os nossos ouvintes aí a estudar sobre o assunto, a disseminar as informações aí. Faço Aham. isso de bom grado e quem te solicitar aí pode transmitir, né? Pode transmitir aí de pronto, aí não precisa me consultar, tá liberado aí
para divulgar aí. Se Aham. abençoar uma pessoa aí, se Então tá abençoar bom. uma pessoa dos teus ouvintes, eu tô feliz, Fabrício. Amém. Cara, e eu vou te falar uma coisa. Você tratou um assunto que não é falado no púlpito. Um assunto. É, Ok? Outra coisa, quando você falou, poxa, o pastor tem que estar pronto para isso, né? Só que tem uns pastores aí, me desculpe os pastores o que eu vou falar, mas tem pastor que tem que entender que ele não é super-herói. Ele quer carregar todos os ministérios da igreja nas costas. Esquece, vai dar ruim como já tem dado ruim. Tem pessoas com vocação melhor que a sua para exercer essas funções. Exemplo, talvez o pastor não tenha preparo para ir num velório, mas ele poderia ter um ministério, pessoas prontas para aquilo ali, prepara, pessoas que treinar uma realmente querem fazer aquilo, mas não, deixa comigo, a hora que der BO eu vou. Mas às vezes não está preparado. E aí eu volto a falar outra coisa, Giovanni, que eu sei que muitas pessoas vão discordar de mim, ok? Mas, cara, precisamos voltar para aquelas igrejinhas pequenas, aonde é família de verdade, aonde todo mundo se cuida, todo mundo se ajuda, todo mundo se conhece. Por quê? Eu sou contra mega igrejas, desde que haja cuidado, não. Mas qual é a realidade que a gente vê hoje? Uma igreja com 20 mil pessoas, 20 pastores. Cada pastor cuida de 1.000 pessoas? Dá conta, Giovanni? não dá, Um não pastor bate cuidar a de conta. 1.000 pessoas? Não dá. Então, se não tem demanda para cuidar, para que um monte de gente? E aí faz conferência porque quer trazer mais gente para a igreja. Aí faz uma festividade que quer trazer mais gente para a igreja. E aí? Eu te entendo, cara. Aí o que Nós acontece? temos... A gente precisa voltar a tratar assuntos no púlpito que não é tratado. Outro exemplo, você falou da morte, mas eu tentei colocar na hora que você estava falando ali, acho que deu uma cortada. Cara, pecado. O pecado da porta da igreja para fora, nossa, todo mundo sabe o que que é, todo mundo critica, todo mundo julga, todo mundo fala que é demônio, expulsa, blá, 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 blá. Mas quando o Aham. pecado acontece dentro da igreja, não sabe tratar. Não sabe tratar. Não sabe tratar. Nós temos muito para ir para frente ainda, Ixi, tem muita né, coisa. Fabrício? Nós temos muito que. E esse teu canal aí tá cumprindo um papel bem relevante. Cara, se não tá mudando as coisas, ao menos tá fazendo o povo pensar. Já é um começo, né? Cara, Já é um. a gente tá criando material. Se alguém tá assistindo, tá, aí já é com eles já, e eu tô fazendo só o que Jeová pediu. Então, Tá certo. meu querido, Parabéns. eu quero te agradecer por ter dispensado esse tempo. Galera, eu vou pedir desculpa aqui no final, que provavelmente você fala, gente, o cara, eu tava ali, mas agora ele tá ali, agora ele tá aqui, ele tá ali. Infelizmente, nós tivemos muitos problemas técnicos para gravar essa entrevista, mas perseveramos aqui. Eu acho que o diabo não queria que a gente falasse, né, Olha lá, Fabrício? olha lá, olha lá. Ele e o inimigo. Mas a É o gente inimigo, é o conseguiu. inimigo. Ah, então eu peço desculpa caso você se sentiu incomodado aí com alguns picotes aí, tá? Mas agradeço você ter chegado até aqui, né? Mas espero que o assunto realmente venha trazer um pouco de reflexão, tanto no que é a questão funerária, que muitas pessoas não se preocupam. Vamos começar lá no início, lá. As pessoas não se preocupam com o jazigo, não se preocupam com o seguro de vida, ok? Depois vem a questão de quem vai tratar o funeral, né? Como tratar uma família enlutada. Depois vem a parte ainda pior, como cuidar dessa pessoa depois da morte, no momento de luto, depois do luto, mostrar para essa pessoa que a vida dela não acabou, que ela precisa continuar, ok? No início ali você tem que tratar como uma criança, né? Mas depois tem que colocar a pessoa a voltar à realidade, começar a voltar a falar as verdades para a pessoa. E queridona, vamos, já deu? Bora, vamos lá? Porém, o Giovanni trouxe um assunto falando de morte física e a gente não está preparado. Do mesmo jeito que a gente tocou aqui, que a igreja também não tem ensinado a gente qual que é o nosso papel de morte para seguir o mestre, né? Que é outra morte que a gente precisava discutir também. Mas, Giovanni, eu te agradeço de coração, tá? Ah, Fabrício, obrigado. Pedir Eu aí também que te o agradeço. canal, pedir que o canal, né, em nome do canal, que abençoe o seu novo emprego, como você falou nos bastidores aqui, Obrigado. né, a sua nova empresa, né, você só mudou de empresa, mas você continua no mesmo trabalho, que Deus abençoe você, te dê sabedoria, que você coloque em prática lá no seu trabalho tudo isso que você fez no seu TCC aí,
né? E que você Obrigado. continue dando exemplo, sendo luz e sendo conforto para essas pessoas nessas horas que elas mais precisam. Tá bom, meu querido? Então, Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu ministério. E nós aqui do canal nós agradecemos Amém. muito pelo seu retorno aqui. Deus abençoe, viu, Giovanni? Tchau, tchau, meu querido. Cara, um beijo, fica com Deus, pro teu pessoal aí, o pessoal que te acompanha, um beijo, cara, leia o meu material, quem tiver interesse, fiquem com Deus, tá? Forte abraço, foi uma honra ter participado de novo aí. Amém. Fabrício, até a próxima. Até a Cara, tem próxima. meu telefone, cara, é só me chamar, Pode liga, tá? deixar. Tchau, tchau. Abraço, fica com Deus.